A tese de que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe voltou ao debate público após uma declaração do presidente da Câmara, Hugo Mota. Mas o tema tomou um rumo inesperado quando a jurista Janaína Pascoal, ex-aliada de Bolsonaro e coautora do impeachment de Dilma Rousseff, perdeu o controle em uma entrevista ao ser confrontada com seu papel na ascensão da extrema-direita. Como eu disse à sua colega, eu não me arrependo. Porque o dinheiro dos bancos estatais, do BNDES, do Banco do Brasil, esse dinheiro foi utilizado, não foi para projetos sociais, foi para empresários ricos, bilionários, que voltaram. Esse dinheiro que era para o povo foi utilizado contra a lei de responsabilidade fiscal? Pergunta se eu me arrependo! O embate começou quando o professor Maurício Randes fez uma pergunta direta que já vinha circulando há anos. Janaína, você se arrepende de ter ajudado a direita a chegar ao poder? Essa coisa do bolsonarismo hoje, para muitos analistas, eu estou entre eles, é muito mais uma continuidade de uma veleidade golpista que existe na direita brasileira, uma complacência com a direita brasileira. Dito isto, eu lhe pergunto, você acaba de dizer que se sente uma pessoa de direita, eu queria lhe perguntar, em primeiro lugar, como você vê essa análise dos teóricos que mostram que a direita brasileira foi, no mínimo, nessa história da vida republicana, complacente com os atentados contra a Constituição, contra as instituições democráticas. A direita brasileira, mesmo a parte civil, sempre participou dos governos militares. Como você vê isso? Você, como uma pessoa de direita, faz a autocrítica disso? Ainda na entrevista, Randes aprofundou o questionamento, perguntando se Janaína, como parte da direita que mobilizou a derrocada de Dilma, sente-se arrependida de ter impulsionado a ascensão de um governo que, hoje, está no centro de investigações da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe. Você faz a autocrítica de que o processo de impeachment contra a presidente Dilma foi o início dessas veleidades autoritárias e de um governo como o de Bolsonaro, que passou 4 anos atentando contra as instituições e que agora, provavelmente, vai ser objeto de uma denúncia penal pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco. Então, a minha pergunta é, você se arrepende de ter brandido o instrumento da Constituição do artigo 85, do artigo 86, contra a presidente Dilma Rousseff, no que, para muitos, foi, no mínimo, uma tentativa de golpe institucional, usando os artigos da Constituição, mas uma tentativa de interrupção de um mandato popular sem que houvesse a caracterização. Você se arrepende de, com a sua iniciativa do impeachment, ter ajudado a deflagrar esse período recente da história do Brasil, em que o presidente da República, seus generais e seus ministros passaram 4 anos tentando um golpe de Estado contra as instituições democráticas do país? Você se arrepende? Essa é a minha segunda pergunta. O senhor está parecendo um participante da Inquisição, porque, assim, essa entonação, você se arrepende. Quantas vezes o senhor falou você se arrepende? Eu acho que o senhor tem que voltar um pouco mais na história, pegar ali os filmes, os livros que tratam da Inquisição, perceber que o senhor, que se considera tão democrático, está bem inquisitorial, né? Se você me permite, eu não vou ficar interrompendo. Um debate como esse é para isso, é para perguntar e ouvir as respostas. Tem sim coisas a fazer, perguntas a fazer. Mal educado, uma hora de paciência. Agressivo, mal educado. A senhora que está sendo mal educada e agressiva. E inquisidor. O senhor tem que... A senhora está reagindo desse jeito. E onde a senhora chega, a senhora deve sofrer essas perguntas. Eu queria... A senhora meia culpa! Então vamos aguardar. Eu não tenho equilíbrio para fazer professor de direito tratar uma colega como um inquisidor. Eu estou perguntando se a senhora se arrepende dos seus atos. A sua abordagem foi vergonhosa. O seu desequilíbrio é vergonhoso. Eu vou responder. Claro. Responda com como eu disse à sua colega, eu não me arrependo. Porque o dinheiro dos bancos estatais
do BNDES, do Banco do Brasil. Esse dinheiro foi utilizado, não foi para projetos sociais, foi para empresários ricos, bilionários, que voltaram. Esse dinheiro que era para o povo foi utilizado contra a lei de responsabilidade fiscal? Pergunta se eu me arrependo. Inquisidor, tenho orgulho. Faria tudo de novo. Dobra sua língua para falar comigo. Dobra. Que é isso? A senhora está mostrando aí isso? a tese de Oliveira Viana. Com a reação de Janaína, o mediador ainda tentou acalmar os ânimos, mas o professor aproveitou a brecha para ressaltar a vocação autoritária da direita, demonstrada na resposta de Janaína. O que é isso? Sempre Toma vergonha, o senhor me respeite. Deputada, E aí, eu gostaria de... Professora de Direito Constitucional, o que é deputada, isso? eu queria pedir a palavra aqui para dizer que a gente respeita a senhora imensamente. Eu dialogo com um homem que trata uma mulher como um inquisidor. Olha, deputado, eu queria dizer que o Maurício Randes, ele é uma das pessoas mais gentis aqui na participação do My News. Não foi comigo. E ele trouxe aqui um arcabouço de questões, perguntando para a senhora, essa questão mesmo do arrependimento sobre o impeachment. Se o homem falar, você se arrepende. O que é isso? Senhora, eu assisto muito a atuação parlamentar da senhora e outras entrevistas que a senhora deu, e essa questão do arrependimento vira e mexe e entra nas perguntas, não é uma pergunta nova. Não desse jeito, mas eu vou responder. Eu não me arrependo. E para dizer isso, que a gente está aqui... E não é correto dizer... Estou terminando. Dizer que só a direita compactua com ditadura. Eu nunca compactuei com o discurso intervencionista. A vida inteira denunciei os crimes da ditadura militar. Curiosamente, a mesma Janaína Pascoal, que hoje nega seu papel na ascensão da extrema-direita, admitiu, 3 anos após o impeachment, que a queda de Dilma não ocorreu por questões fiscais, mas sim por pressão política. O próprio discurso dela mudou ao longo do tempo. Se por um lado Janaína Pascoal tenta se desvincular do governo que ajudou a construir, por outro, Bolsonaro enfrenta uma reação crescente de rejeição em espaços públicos. E nos estádios de futebol, o veredito popular tem sido claro: vaias e gritos de "vai ser preso". A recepção dos torcedores do Palmeiras durante jogo do Campeonato Paulista neste domingo acontece menos de uma semana depois de outra cena semelhante, desta vez protagonizada por torcedores do Vasco da Gama.